Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus com mais um louvor. Se coloquem de pé, já vamos daqui a pouquinho estar lendo a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Deus está neste lugar. Dê liberdade. Participar da ceia do Senhor é um privilégio. Glória a Deus. E devemos aproveitar todas as oportunidades. Jesus disse: faça isso todas as vezes. Não é uma vez aqui, outra ali. É todas as vezes em memória de mim. Quando a pessoa ela perde o prazer de congregar, cultuar, é porque ele já perdeu o prazer de morar no céu. Irmãos, nós vamos adorar a Deus. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu, aleluia, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, aleluia, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Oh, glórias a Deus. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei na Managascar, sem medo então, glória, terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque ele, alabai de comana, posso crer, aleluia, creia, 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 alabai de comana, não temas, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Neemias. Livro de Neemias. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Te mandou que as. Aleluia.
Neemias capítulo 2 e o verso 19. Neemias capítulo 2 e o versículo 19. Glórias a Jesus. Livro de Neemias, no capítulo 2 e o versículo 19 a seguir. Todos encontrar, digam amém. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós que tendes vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém. Podemos assentar, desocupe as mãos. Dê uma calorosa salva de palmas, bem forte, bem alegre para Jesus. Aleluia, Deus. Nós vamos procurar, irmãos, não nos demorar muito. Né, irmã missionária Dilza? Irmãos, conhecemos essa passagem e é muito linda, como Deus comove o coração de Neemias para poder deixar o seu posto de copeiro e administrar a obra em Jerusalém. É muito lindo, irmãos, essa passagem. Neemias estava muito bem, um cargo bastante elevado, mas quando ele recebe a visita de um dos seus irmãos, ele faz questão de saber o que estava acontecendo em Jerusalém. Ele faz questão de tentar entender como é que estava a vida daqueles que tinham restado em Jerusalém. E quando ele sabe da notícia, ele ouve Anani dizer para ele que eles estavam em miséria. A cidade, os muros estavam fendidos, as portas queimadas. Ele se comove, porque a gente também não precisa ficar sabendo se não for para não fazer nada. Às vezes a gente vê pessoas querendo saber da vida de um, do outro, mas não se comove, não faz nada por ninguém. Aí vai adiantar ficar sabendo? Vai resolver alguma coisa? Vai trazer alguma edificação? Se Neemias pergunta e ele fica sabendo, era só uma conversa, um converseiro. Mas quando ele comove o coração, Deus começa a agir. Ele resolve então começar a orar e a jejuar por aqueles que tinham ficado em Jerusalém. Neemias estava bem. Neemias estava numa posição elevada. Neemias não ficava um dia sem comer das iguarias, sem tomar do cálice do rei. Todos os dias Neemias se apresentava perante o rei, sorrindo, alegre, porque não poderia se apresentar para o rei com um semblante descaído. Mas daquele momento em diante Neemias não segurou mais a barra, entristeceu, foi para o jejum, foi para a oração, e o rei percebe, e ele também não esconde. Ele vai dizer a verdade. Como poderia não estar triste, sabendo que a cidade do sepulcro dos meus pais está assolada? E Neemias não começa a projetar em restaurar Jerusalém. Ele poderia muito bem dizer: eles estão lá, eles podem muito bem fazer isso. Eu moro no palácio, eles moram em Jerusalém. Cada um que lute, não é assim? Cada um que se esforce. O que eles estão fazendo lá? Não é eles que estão residindo lá, sem segurança, entra e sai quem quer. Uma cidade que está vivendo um opróbrio. Então eles têm que lutar. Só que tem pessoas que não têm força para lutar. Só que tem pessoas que não têm força para se levantar, porque a luta é tão grande, a batalha é tão travada,
que ele acaba entendendo que tem que aceitar o jeito que ele está vivendo. Então Deus vai levantar alguém lá de fora, vai trazer de longe, para poder colocar o projeto em andamento. A Bíblia vai dizer que ele se comove, uma comoção tão grande, que ele fala com o rei, ele pede licença, ele pede férias, pede carta, para não ser embargado em nenhum lugar, em nenhuma fronteira. Aleluia, Jesus, glória a Deus, porque quando o rei autoriza, ninguém embarga, irmãos. Aleluia, Jesus. Quando a gente começa um projeto e depois embarga, quando começa e não, só tem começo e não tem fim, porque o rei não autorizou. Mas quando o rei dá carta e diz assim, você vai atravessar a fronteira, você vai conversar com Asaf, o guarda do jardim das florestas, vai tirar madeira, o IAP não vai se importar, porque Deus está no controle, Deus está na frente. Aleluia, Jesus. E assim fez ele. Ele pega ali umas pessoas que o rei ordena para ir com ele, e ele vai para Jerusalém. Irmãos, a gente gosta de estar em lugar edificado. A gente quer fazer, mas gosta de estar num lugar que não precisa fazer nada. A gente diz que quer trabalhar, mas quer estar num lugar que é só abrir a boca e mastigar. Não sei se vocês já repararam isso. A gente quer ver o fogo descer, mas a gente quer estar no lugar que o chuveiro de fogo já está derramando. A gente não quer cortar lenha, a gente não quer juntar as brasas e assoprar, a gente quer tudo prontinho. Só que Neemias, ele prova o diferente. Aleluia, Jesus. Porque quem tem objetivo, irmãos, quem vive o propósito de Deus, ele deixa os seus propósitos, aleluia, o seu querer para fazer a vontade do Pai, aleluia. E os sonhos só sairão do papel, projetos só serão realizados quando nós esforçarmos na presença do Senhor, aleluia. Tem pessoas que vivem fazendo plano, vive projeto, mas ele nunca conseguiu sair da estaca zero, porque não está pronto para deixar o posto e sair do acomodismo para lutar por aqueles que estão acomodados. Lutar por aquele que está acomodado, missionário. Lutar por aquele que não tem mais esperança. Lutar por aquele que tanto faz como tanto fez. Se a água subir, glória a Deus. Se a água descer, glória a Deus. E agora a gente tem que sair da posição que Deus nos colocou para poder lutar por essas vidas. E lutar, trabalhar com quem está animado é muito bom. Estar num culto que todo mundo está dando glória a Deus de ministrar a palavra é muito bom. Ter na retaguarda uma equipe de obreiro que sapateia fogo, gospe brasa, é maravilhoso. Mas nem sempre Deus vai nos colocar nesta posição, vai nos levar em lugar que pessoas estão desanimadas, frágeis com a situação, e dizendo assim, Deus nos entregou a sorte, porque Deus permitiu. Isso está acontecendo na nossa vida porque Deus quis. Então deixa assim. Aí o acomodismo entra, todo mundo passa em zomba. Mas eu creio que em todos os tempos Deus levantou um Neemias. Aleluia, Jesus. Que não está preocupado com seus próprios objetivos, mas com o objetivo de Deus, com o propósito de Deus. E eu quero dizer que aquele que está pautado no propósito de Deus, ele não desiste. Aquele que está vivendo o propósito de Deus, ele não para. Aquele que está vivendo o propósito de Deus, ele não baixa a cabeça, ele não baixa a guarda. Aleluia. Por quê, pastor? Porque é Deus que faz prosperar. É Deus que faz progredir. Quando ele está dizendo é Deus que vai fazer prosperar, ele estava dizendo é Deus que vai fazer progredir. Aleluia. Os meus propósitos podem não dar certo, porque pode não estar no propósito de Deus, mas os propósitos de Deus sempre vai estar certo e vai acontecer quando nós se colocamos na brecha. Neemias foi um homem que saiu do grande cargo do rei para estar na brecha. Aleluia. Deixa eu dizer nesta noite, não esteja contente só nesta manhã, não esteja contente só com a tua posição, não esteja contente só com a tua unção, não esteja contente só de ser uma pessoa importante, esteja na brecha,
Esteja onde Deus quer que tu esteja. Aleluia, glórias a Deus. E agora ele vai vir para Jerusalém. Ele vai analisar e vai entender que a situação está feia. Vai lidar com pessoas que estão acostumadas com a miséria. Vai lidar com pessoas que estão acostumadas com a zombaria. Meu Deus, vai lidar com pessoas que estavam acostumadas a ver todo mundo entrar e sair e não faziam nada. Não tinham proteção. A fé em Deus estava escassa. Quando você vê uma pessoa que não consegue dar andamento em nada, é que a fé dele está menor do que a língua de formiga. Você já viu língua de formiga? Não tem, né? Meu Deus. Mas ele vai pegar alguns homens. Só tem um animal. Estava feio o negócio. Só tinha um jumentinho na cidade. Ele vai montar em cima do lombo daquele bicho e vai olhar toda a cidade. Tem pessoas que quando enfrentam a dificuldade dizem: não quero nem ver, nem me conte, deixa de ser covarde. Veja, ouça, põe o joelho no chão, aleluia, ocupa a posição que Deus quer que você ocupe, aleluia, tape essa brecha. Como é que vai ser solucionado se você não quer ver e nem ouvir? Nem me diga, nem me conte. É melhor então viver com o erro, com o problema, com a situação, com o fracasso, do que ser despertado com o choque da realidade, levantar a cabeça e se pôr a lutar. Agora ele vai olhar toda aquela situação, vai andar, não vai dizer nada para ninguém. Vai chegar no lugar que o jumentinho não passa mais. Ele vai descer e vai prosseguir a pé. Vai ter lugar que não tem jumento para te carregar. Vai ter lugar que não vai ter aquele irmão para dizer: vamos, eu estou contigo na oração. Ligar de madrugada e dizer assim: acorda, chegou a hora de orar, irmão. Chegou a hora de orar, irmã. Vai ter momento na nossa vida, irmãos, que não vai ter aquela pessoa que sempre vai bater. Nós vamos dizer assim: se esforça que Deus é contigo. Às vezes nós vamos ficar sozinhos, andar a pé, aleluia, mas não podemos perder o foco. Não podemos deixar de olhar para o alvo. E a Bíblia vai dizer que olha toda aquela situação e vai escolher no meio daquelas pessoas que estão desanimadas, guerreiros, aleluia, pedreiros, carpinteiros, aleluia, para fazer a obra que estava parada. Muitas das vezes a gente não acredita no irmão que está sentado do nosso lado, porque ele está vivendo um momento difícil. Mas se você der uma oportunidade, ele pode ser um guerreiro, ele pode ser um pedreiro, ele pode ser um carpinteiro, ele pode ser um edificador de muros, aleluia. Ele vai ajudar a tapar as brechas do muro, vai ajudar a restaurar as portas, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Neemias vai para aquela cidade. Ele sabia que aos olhos humanos, quem sabe na vida de muitos não haveria qualidades, mas eram somente pessoas que precisavam de uma liderança. Deixa eu dizer para a igreja: às vezes estamos liderando e não servimos para ser líder. Temos que ser liderado. É triste, mas é realidade. Preste bem atenção no que Deus está dizendo aqui nesta manhã. A gente quer liderar, mas a gente precisa ser liderado. Por quê, pastor? Porque enfrenta dificuldade. Enfrenta dificuldade. Enfrenta dificuldade. Irmãos, o líder, ele pode enfrentar dificuldade, mas ele vai dizer como disse Jó. Jó não desistiu. O objetivo de Jó não era só os filhos, irmãos. Ele tinha objetivo com os filhos? Tinha. Os filhos erravam, ele oferecia sacrifício. Aleluia. Oferecia oferta para Deus pelos erros do filho, o pecado do filho. Jó tinha ovelha e se alegrava com as ovelhas que ele tinha? Se alegrava. Mas o objetivo dele não era só ovelha. Tinha a sua jumenta, se alegrava, Deus deu. Eu me alegro com tudo que Deus dá. Mas não era só as ovelhas o objetivo, nem só a jumenta, nem só os camelos, nem só o servo. O maior objetivo era Deus.
E foi por isso que Jó não negou, Jó não retrocedeu, aleluia. Ele sabia que a crise era intensa, ele sabia que o momento não era fácil, aleluia. Mas ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Jó era uma liderança severa, Jó era uma liderança que não tinha só correção, que não tinha, meus irmãos queridos, só palavra de incentivo, mas ele vivia aquilo que ele acreditava e pregava para aqueles que estavam lhe ouvindo. Nós estamos vivendo um dia que muitas pessoas não causam muito efeito. A Bíblia vai falar sobre as nuvens sem água. Faz sombra, dá até alguns trovões relâmpago, mas não tem água, o mais essencial. A gente até vive sem sombra, a gente consegue até viver sem trovões, sem relâmpago, mas sem água não. E às vezes muitos de nós somos essa nuvenzinha, fazemos até sombra, damos até uns trovão, soltamos até alguns relâmpagos, mas na hora de molhar, de chover, não chove. Quem está me entendendo? O objetivo de Jó era muito grande, era Deus. Ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o meu objetivo é Deus, o meu propósito é Deus. Deus muda a história dele. Agora nós vamos olhar para esta palavra. Neemias vai escolher ali um povo, vai dizer assim: ó, não tem gente de sobra, não está sobrando pessoas para os cargos. Então quem vai carregar as cargas, quem vai carregar material, quem vai fazer a obra, carrega uma espada na mão. Colocou sim algumas bardas, invertiu os turnos, mas quem trabalhava com a espada na mão. O que a gente aprende com isso? Não basta pregar, não basta cantar, não basta orar, não basta ensaiar, precisa-se vigiar, estar atento, porque a qualquer momento o inimigo pode atacar. Palavras de desânimos não faltaria. Gesem, Tobias, aleluia, Jesus. Todos os dizem assim: não vai conseguir. Mas o que eu entendo é que se o meu irmão falar que eu vou conseguir ou não, não vai mudar nada na minha vida. Se o pregador chegar aqui e pregar: Deus é contigo, Deus vai dar vitória para você, pastor, sim, eu tomo posse, eu creio. Mas se alguém lá fora vai dizer assim: não vai dar em nada, não vai mudar nada. Eu creio no meu chamado. Aleluia, Jesus. Eu creio no que Deus tem na minha vida. Meu Deus, tremendo. Não é uma conversa, não é uma palavra, não é alguém que vai dizer: nossa, apagou. Eu creio na Bíblia. A Bíblia diz que não apaga o pavio que fumega. Só está saindo fumaça, mas onde tem fumaça, tem fogo. Aleluia, Jesus. Aí Jesus sopra o pavio, o fogo pega e a gente continua. Aleluia. Agora nós vamos olhar para essa palavra. Vamos trabalhar 12 portas para ser restaurada. Fez equipe e começaram a trabalhar. Descobriram ali grandes homens de Deus, guerreiro, carpinteiro, pedreiro, e vão trabalhar, cada um fazendo a sua parte. Sabe esse relógio aqui? Tem um monte de engrenagem, e cada uma faz a sua parte. E as engrenagens precisam da pilha. Aí a pilha roda as engrenagens, a engrenagem roda os ponteiros. Então dá a hora certa. Assim é a obra. Ela precisa ter engrenagem, aleluia, Jesus. E as engrenagens têm que funcionar. Quando um relógio dá problema, você leva ele no relojeiro. Chega lá e diz: essa engrenagem não presta, ele troca. Então temos que tomar cuidado. E quando o troque dá para servir para alguma coisa, ainda vai lá. Mas tem umas que vão para o lixo, não presta mais. E começam a restaurar, a trabalhar. Vem palavra de desânimo.
e alguém vinha ameaçar Neemias, dizer assim: ó, estão querendo te matar, por que você não se esconde? Se esconde no templo. Convida ele para descer para uma festa. Não vou, um homem que eu não desceria. Foge, um homem como eu fugiria. Você já parou para pensar quem é você? Um homem como eu fugiria, eu desceria, eu estou fazendo uma grande obra. Você já parou para pensar quem é você? Às vezes a gente acha que a gente é alguma coisa, mas qualquer coisinha está se escondendo, qualquer coisinha está fugindo, qualquer coisinha está descendo. Meu Deus, a gente pensa que é alguma coisa, mas ele vai dizer assim: ó, um homem como eu desceria, um homem como eu fugiria. Irmãos, você já parou para imaginar quem era Neemias? Meu Deus. E às vezes a gente pensa que a gente é alguma coisa, até esnoba de algumas pessoas, mas quando chega a dificuldade se esconde, foge, não enfrenta as dificuldades. Decalamanto e devaste decomanai. Achamos que estamos vivendo os objetivos de Deus, mas enfrentamos qualquer coisa, paramos, retrocedemos, porque estamos vivendo só os nossos objetivos. Se não dá certo para mim, também não canto, não prego, não faço mais nada. Tu está vivendo o teu objetivo. Mas quando estamos vivendo o objetivo de Deus, aconteça o que acontecer, a nossa vida é dele, e ele vai usar da forma que ele quer, da maneira que ele quer, aleluia. Porque não foi nós que escolhemos a ele, foi ele que nos escolheu, e não nos escolheu para sermos fracasso, para viver desistindo. Neemias não vai retroceder, não vai descer, aleluia. Vai lutar, tem que lidar com a pouca força que tinha dentro do grupo e lidar com as perseguições que vinham de fora. Dentro do povo que ele estava lidando havia uma sensibilidade, e os que vinham de fora atacavam com toda a força. Como é que Neemias sabia separar isso? Esse daqui tão frágil, eu tenho que cuidar com fragilidade. Vai, Deus vai nos dar vitória. O que vinha de fora para atacar, ele enfrentava. Como Davi enfrentava o leão, como Davi enfrentava o urso. Diz: aqui não tem boquinha para você não, Satanás. Toda grande obra, irmãos, vai ter grande luta, grande impedimento, grande barreira, grande muralha. Vamos ter grandes adversários, mas nós não podemos desistir. Talvez você não goste, mas eu vou ter que dizer. Quantas coisas a gente começa e para? Deus colocou no meu coração, Deus falou comigo. Daqui a pouco, você é rebelde, hein? Deus falou e você não fez? Você é rebelde lá adiante, Deus falou contigo, Deus colocou no coração, Deus falou, por que não faz então? Se é Deus que tem colocado, se é Deus que tem falado, por que não fazer? Será que Deus vai estar falando só porque acha bonito falar com uma pessoa? Sei que a mandou que manaia séria. Alabai de comindei amanás. Não vai demorar muito, ele vai conseguir terminar. Quantos dias demorou? 52 dias. Parece ser tão fácil, mas aqueles que estavam lá não faziam. Precisava de uma liderança, de pulso firme, disposto a dar a cara a tapa, disposto a pagar mico. O apóstolo Paulo disse que não se envergonhava do Evangelho de Cristo. Aleluia, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Mas eu quero abrir aqui um leque e vou falar sobre um homem que Deus olhou e achou graça nele e disse: eu vou destruir a terra, mas quero salvar essa família. E daquele dia em diante, Noé não teve tempo para mais nada, e investiu o seu tempo somente 120 anos. Não faltou zombaria, não faltou pessoas para dizer: você está doido. Não faltou pessoas para tentar desviar ele do propósito. Mas dentro de 120 anos, Noé se empenhou naquela arca, começando da primeira madeira até fazer um navio muito grande,
do tamanho do propósito de Deus. Eu não sei se você está me entendendo. Meu Deus, eu acho que não vai dar, eu estou entregando, eu acho que não vai dar, não vou mais. Irmãos, 120 anos, amanhecia, anoitecia, estava lá Noé, aleluia, sem duvidar. Deus falara: vou mandar um dilúvio sobre a terra. Ele disse: então eu vou me preparar para esse dilúvio. Agora, aleluia, Jesus disse que vai voltar para buscar a igreja, e muitas pessoas estão desapercebidas. Quantos talentos que aqui estão, só que enterrados, sepultados. Quantos talentos que estão escondidos na terra. Deus deu, porque pediu. A Bíblia diz: buscai com zelo os mais excelentes dons do Espírito Santo. Então a gente pede, aí Deus dá. Mas quando o negócio estreita, aperta, a gente diz: quero mais não. Deus não pega de volta. Porque você vê pessoas que desviam, vai para a prostituição, vai para as drogas, vai para a macumba. Quando ele volta, Deus dá um banho de sangue novamente nele, e ele já volta a falar em línguas, volta a profetizar, tem visões, aleluia. Deus não pega de volta. É a igreja que enterra o talento que Deus tem dado. Mas eu quero dizer aqui nessa manhã: se prepara, porque qualquer hora dessa Deus vai prestar conta contigo. Deus vai prestar conta comigo. E calamando que devas. 120 anos. Lutou, construiu, salvou a família, salvou os animais e deu continuidade de uma geração. A gente vai olhar para os profetas. Hoje é bom ser profeta. Hoje o profeta profetiza bênção, ele é abençoado. Profetiza correção, o povo faz cara feia, mas não bate na gente. Antigamente profetizava benção, era honrado. Mas quando profetizava correção, calabouço. Vou meditar só na vida de um profeta, Jeremias. Apanhava, era preso, era lançado no poço, mas ele chorava pela nação. O profeta das lamentações, o profeta chorão, ele poderia ficar muito irado: Deus, eu estou apanhando por causa desse povo aí, eu estou apanhando por causa desses rebeldes, Deus, mata logo. Mas Jeremias continuava pregando, porque ele disse na sua mensagem que não conseguia parar de ministrar, porque a palavra de Deus queimava nos ossos dele. Essas pessoas, irmãos, que é fogo de paia, a palavra nunca queimou nos ossos dele, só queimou na paia por fora, não chegou nem no sabugo. Meu Deus, nunca chegou nos ossos a mensagem. Meu Deus, prega porque acha bonito, prega porque tem medo. Não, eu tenho que pregar porque se eu não pregar, rapaz, Deus não obriga nada a ninguém, só que se recebeu, depois preste conta. Jeremias não conseguia parar de ministrar. As mensagens de Jeremias não foi aceita. Mas eu pergunto para você, ele estava preocupado se estava sendo aceito ou não? Se eu tenho convicção que é Deus que está falando, aceite ou não aceite. Como disse Ezequiel, um dia hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Sabe qual que é o nosso erro? A nossa grande falha é querer ser aceito. Quer ser aceito? Vai lá no prostituição. Quer ser aceito? Vai lá na boca de fumo. Aí te aceita. Você fala que dá beleza, até te dão uns baseados, até saciar a carne na prostituição, quem sabe sem pagar nada. Mas para servir a Deus tem preço. Preço de abrir mão daquilo que nós vivíamos antes, preço da rejeição, preço de ser perseguido, até mesmo caluniado. Aleluia.
Mas quem tem objetivo, ele permanece. Os profetas, irmãos, enfrentaram grandes dificuldades, mas tinham um objetivo, era glorificar o nome de Deus. Nós vamos agora para os discípulos. Já estou encerrando. Foi fácil para os discípulos, irmãos? Na mesma hora que o apóstolo Paulo estava lá, sendo carregado nas costas, dizendo assim: olha, os deuses se fez homem e desceu na terra. Daqui a pouco estava apanhando, sendo apedrejado. Aleluia. Mas ele vai dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando alguém diz: olha, não sobe para lá não, porque vão te prender, ele diz: não estou pronto somente para ser preso, mas também para morrer pelo evangelho de Cristo. Meu Deus, que objetivo, que propósito lindo. Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? A gente sempre prega que salvação é individual, irmãos, e é. Só que a gente não pode virar as costas para aqueles que estão sem esperança. A gente não pode deixar aqueles que estão desanimados, porque eles precisam de alguém que os lidere. E o negócio é forte, meu Deus, é muito forte, mas é Deus que está falando. Eu tenho que dizer, já não é fácil liderar uma casa. Quem é que acha fácil liderar a sua casa? São desafios todos os dias. Não é fácil cuidar dos nossos filhos. Não é fácil cuidar de um grupo. Não é fácil cuidar de uma congregação, de uma cidade, de um estado, de um país. Mas a minha Bíblia vai dizer que todas as autoridades, toda a liderança, ela é constituída por Deus. Pastor, e por que alguns não permanecem? Porque são frouxos. Os frouxos não permanecem. Pastor, e tem frouxo? Tem. A Bíblia diz: se te mostrarem frouxo no dia da angústia, as tuas forças serão pequenas. Esses não conseguem permanecer. Não é fácil liderar, mas Deus sempre escolheu pessoas, capacitou para uma grande liderança. Vamos ver Pedro, um pescador, que Jesus entra no barco dele e diz assim: ó, vamos para o mar pescar, lançai a rede. Ele diz: pesquei a noite toda, nada apanhei, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Foi lá, pescou, voltou, encostou o barquinho na praia, e Jesus disse: agora me segue, porque vos farei pescador de homem. Pedro deixa tudo com alguns discípulos que Jesus chamou e foram atrás do mestre, aprenderam. Deixa eu te dizer uma coisa, não é porque a gente prega que a gente aprendeu, tá, irmãos? Eu vou explicar para a igreja nesta manhã, bem explicadinho o que Deus está me dizendo aqui. Não é porque a gente prega que a gente aprendeu. A gente prega porque viu alguém pregar, porque ouviu uma mensagem na internet e vão pregar porque essa mensagem foi bonita. Primeiro os discípulos aprenderam com Jesus. Depois que eles aprendem com Jesus, é revestido do poder do Espírito Santo e também vão fazer obra. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Porque quem aprende com Jesus, ele consegue lidar com todas as situações. Ah, isso aí não é para mim não. Pastor, isso é só para o pastor. O mesmo Espírito que está em mim está em ti. Meu Deus do céu, aleluia, glória a Jesus. Você pensa que tem hora que não dá vontade? Quem tem hora que tem umas vontades assim, ó, agora vou pôr essa pessoa no lugar. Você não tem isso não? Ah, tá brincando. Mas se a gente tem fruto, o fruto reina e a nossa vontade é amortecida. E Pedro agora, que era bravo, que cortava a orelha do povo, de Malco, o servo do sumo sacerdote, vai aprender a amar o povo, vai dedicar a vida para o povo, vai morrer crucificado de cabeça para baixo.
Você acha que essa era a vontade de Pedro, irmãos? Morrer crucificado. Deus me escolheu para mim morrer crucificado de cabeça para baixo. Deus me escolheu para sofrer assim. Aleluia. A gente vai pensar que o apóstolo Paulo é meio masoquista, vai dizer que ele sente prazer nas dificuldades, nas perseguições. Ele tinha prazer de sofrer pelo amor do evangelho de Deus, de Cristo. Deixa eu te explicar. Jesus fez uma promessa para a igreja, e essa promessa é vida eterna. Aí quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, propósito, Jesus disse: buscai a Deus acima de tudo, em primeiro lugar, com prioridade, as demais coisas vos serão acrescentadas. Também sei que tem pessoas que têm Deus em prioridade, em primeiro lugar, que sempre vai enfrentar dificuldade, porque Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflição. Mas escuta que Deus está me dizendo. Às vezes servimos a Deus relaxadamente e queremos ser prioridade para Deus. Queremos ser prioridade para o Pai, e o Pai não é prioridade para a gente. Às vezes nem lutamos. Eu vou dizer, irmãos, o que Deus está colocando no meu coração aqui. Nem lutamos para a glória de Deus. Nós lutamos porque às vezes nós queremos brilhar um pouquinho, e aí o negócio é estreito, porque nem todo momento vamos ser aplaudidos. Nem todo momento nós vamos ser convidados pelas pessoas para estar num canto, no outro. Aí quando a gente diz assim: olha, a minha estrela que tem que brilhar não está brilhando, aí a gente vai pegar, fazer que nem caramujo, esconder dentro do casco e ficar escondidinho. Mas Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você glorificar o nome dEle. Qual é a tua prioridade? Qual é o teu objetivo? Às vezes a gente fica aborrecido por causa que não tem uma casa. A gente fica aborrecido porque não tem um sapato novo. A gente fica aborrecido porque não tem um terno novo. Mas isso nunca me deixou triste. Quando aceitei Jesus, não foi fácil. Eu dirigi uma igreja que dava 12 quilômetros de estrada de chão, e meu pastor era tão bonzinho, irmãos. Vocês sabem quem é ele? Era 12 quilômetros, eu tinha um Fusca, o bicho bebia mais do que o canabrava. E às vezes, quando ele me dava, ele dava R$5 para me abastecer meu carro. Mas eu nunca deixei de fazer a obra. Nunca deixei de me esforçar para Deus. Deus deu hoje, Deus deu. Tem coisa que eu nem pedi para Deus. Deus conhece o meu coração. Às vezes as pessoas nos veem por fora, a casca, mas Deus conhece o meu coração. E Deus tem dado, Deus tem dado, Deus tem abençoado. Ele mandou que mandava charamanai. Aleluia. Por quê? Porque eu não estou aqui para me aparecer. Já falei para Deus: Deus, quando acabar aqui meu ministério, pode pôr outro no livro, não tem problema nenhum. Se eu não estiver fazendo a tua vontade, levanta outro e põe aí. Não é cargo que me segura, não é posição que me segura. Eu fui salvo um dia, eu tive encontro com Cristo, irmãos, e eu abri a minha boca para Deus. Lembra de Jefité? Quem se lembra da passagem de Jefité? Estava lá na peleja e disse assim: se o Senhor me der vitória, o que eu chegar em casa, sair no encontro, eu ofereço para ti, Senhor. Quando ele chega em casa com vitória, aleluia, as moças saem ao encontro dele. Quem sai primeiro? A filha. Ele diz: ah, minha filha, por que me perturbas? Eu abri a minha boca a teu respeito para Deus. Diz: cumpre em mim o teu propósito. Há mais de 20 anos atrás, eu fiz um propósito, eu abri a minha boca para Deus. E disse: Deus, se o Senhor curar o meu filho, isso mais de 24 anos atrás,
com câncer no sangue, com pneumonia. Chorava dia e noite e disse: ministrarei, pregarei a tua palavra enquanto viver. Tem momentos difíceis, pastor? Tem. Mas a gente sabe que todo mundo pode fugir. Prega, irmão. Não, pastor, não. Prega, irmão. Misericórdia, pastor. Mas a gente não tem para onde fugir. A gente diz, como disse o apóstolo Pedro: para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde fugir? Como eu vou dizer não para Deus, se eu me recordo há 24 anos atrás e vejo o milagre que Deus operou na minha vida? Você sabe por que pessoas dizem não para Deus? Porque são ingratos, porque só olha para os próprios umbigos. Pastor, Deus, eu não estou bem, senhor sabe, eu estou frágil, não dá para fazer. Prega, irmão, não prego. Canta, irmão, não canto. Ora, irmão, não oro. Há uma ingratidão muito grande reinando dentro das igrejas, na nossa vida, no nosso coração. Agora, quando eu olho para Noé, trabalhando 120 anos, ele tinha motivo de sobra. Deus olhou do céu para trás e disse assim: achei graça. A gente vê, aleluia, os profetas sofrendo, apanhando, sem comer, sem beber, no poço, e vai dizer assim: Deus achou graça em mim, motivo de sobra para prosseguir a jornada, a caminhada, mesmo apanhando. Aleluia, oh Deus tremendo. A gente vai olhar para os discípulos e vai ver que eles tinham motivo de sobra para prosseguir a jornada, mesmo desprezados, mesmo presos, açoitados, eles tinham motivo de sobra. Agora a gente olha para a igreja, irmão, a igreja nunca foi tão abençoada como é nos dias de hoje. Às vezes quebramos a cara, tomamos decisão precipitada, não consultamos a Deus e alguma coisa vai dar errado mesmo. Mas eu pergunto, a culpa é dele? A culpa não é dele. Tudo que Jesus faz na nossa vida, irmãos, é para nos fortalecer, é para prosseguir, é para estarmos de pé. Até o vento que sopra ao contrário é para nos dar estrutura. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus quer levantar nesta manhã, irmãos. Deixa eu dizer aqui que Deus está colocando no meu coração. Eu vou dizer, porque eu estou escutando Deus falar. Meu Deus, antes de querer acender alguém, receba fogo você mesmo. Antes de querer liderar alguém, aleluia, receba a liderança sobre a sua vida. Se não houver submissão, se não houver contato ligado com o trono, não teremos influência em lugar nenhum, nem mesmo dentro da nossa própria casa. E a Bíblia vai dizer: se não cuidarmos da nossa própria casa, teremos cuidado da obra de Deus. Lá em casa é o seguinte: os irmãos bravos dizem assim, a mulher fala assim: não, quem manda aqui é eu, mesmo que esteja errado. Aí no lugar que a mulher é mais brava que o homem, não, quem manda aqui é eu, não, você não. Mas na casa de Deus, a obra de Deus é diferente, quem manda é Ele. E Deus não quer que as coisas dêem errado na obra dEle. Eu fico triste, irmãos, às vezes, de ver tanto relaxamento, tanto crente relaxado para servir a Deus. Agora imagine Deus, se eu não fiz nada por vocês e fico triste. Imagine Deus, que pegou o filho dele, gerou no corpo, no ventre de uma jovem, aí nasce.
Já começa a perseguição, corre daqui, corre dali. Aí ele se batiza, o diabo já vai tentar ele 40 dias, 40 noites seguidas. Que tentação, hein? Tem crente que não aguenta 10 segundos de tentação, ele já cede. Jesus aguentou ali a tentação. Depois do jejum ele vai ser tentado. E ele resiste o inimigo. Ministrava, alguns aceitavam, outros diziam assim, ó, tem demônio. Hoje nem que a pessoa tem demônio, se você falar, você apanha. Mas falar para Jesus, tem demônio, expulsa demônio pelos príncipes do demônio. Ah, se você mandar alguém se converter hoje, que ele acha que é crente, você apanha, rapaz. Só que aí você vê a caminhada. Estava conversando ontem com algumas irmãs. Eu acho lindo Deus tomar a igreja. Eu acho bonito pular, sapatear, cuspir fogo, soprar brasa. Mas eu observo bastante a caminhada. Você pensa que eu troco um crente pulador que só pula nas estações por um crente quietinho que está ali todo dia? Firme? Nunca. Tem uns jovens aqui que muitas das vezes eu ficava triste, já está apagado. Mas está aqui na congregação. Não pular, não cuspir o fogo. Meu Deus. Mas estão firmes. Não estou dizendo que não pode pular. Não estou dizendo que não pode correr. Só as irmãs que não podem plantar bananeira por causa da saia. Tá, irmãs? Mas ter liberdade, mas firme, constante, abundante. Independente do que acontecer. Porque vai chegar a hora que Deus vai dizer, Noé, vem Noé. Servo bom e prudente. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Vem, profetas. Ele calabaxéria. Alamando que deva, alamandevas. Servo fiel e prudente, fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo, no reino do seu Senhor. Vai olhar para os discípulos, vai dizer a mesma coisa. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Vai olhar para a igreja, não vai poder dizer isso no geral. Eu vou dar um minutinho para você pensar, para você refletir. Tudo que você começou e deixou, e largou no meio do caminho. Tinha uma vida de oração, não ora mais. Congregava, não congrega mais. A gente tem uma implicação com pessoas que não ceiam. Porque não ceia não pode ter oportunidade. Não ceia, fica sem comunhão. Mas quem vem só na ceia também vem no culto. Que comunhão tem? Comunhão nenhuma. Só vem na ceia e não vem no culto. A não ser pessoas que estejam aí com risco, né, desse negócio, desse corona aí. E a gente fica pensando. Só que aí as pessoas não tomam ceia, fica escondidinho uns dias, depois vem, não fala nada. Por que não tomou ceia? Se a pessoa não ceia, algum motivo tem por não estar ceando. Para quem que ele confessou o erro dele? Para quem que ele expôs? Se a Bíblia diz só aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Está na hora de parar de brincar. Começamos, nos damos continuidade, vivemos uma vida como se não tivesse um Senhor sobre nós, um Deus poderoso, porque a salvação, irmãos, é condicional, tá? Jesus amou o mundo de tal maneira, deu a vida por todos, mas a salvação é condicional. Era para ser para todos, mas só vai receber quem quer. E nós precisamos estar nessa brecha. Qual é o teu propósito? Eu quero dizer nessa noite, se a tua vida é mais importante do que a obra que Deus tem na sua vida, você não vai chegar a lugar nenhum, nesta manhã, melhor dizendo. Agora, se o que Deus tem na tua vida é mais importante do que tudo nessa terra, Deus vai te dar vitória.
tudo que nós começamos. Quer ver uma coisa? A gente tem departamentos e muitas das vezes, se a gente não tiver ali na frente, o negócio não anda. Se já tem departamento, é para o departamento fazer. Irmão, você faz tal coisa, vai fazer, não precisa me preocupar com aquilo. Irmã, faz tal coisa, vai fazer, mas você sempre tem que estar ali. Faz, não faz, acontece, não acontece. Eu sei que pessoas precisam ser lideradas, mas quando nós assumimos uma responsabilidade, a responsabilidade é nossa. Eu não gosto de cobrar, irmãos. Eu faço de tudo para não cobrar ninguém. Faz de tudo para dizer, tem que fazer assim, tem que fazer aquilo outro. Porque quando a pessoa assume uma responsabilidade, já foi passado o que é para fazer. Só que a gente pega e deixa. Quando a gente não quer, existe uma palavra com 3 letras, com um acentinho, um tio em cima. N-A-O. E o tio? Não. Porque a Bíblia diz sim, sim, ou não, não. Quer ou não quer. Aceita ou não aceita. Faz ou não faz. Às vezes a gente pega porque acha bonito, e é honroso mesmo fazer alguma coisa para Deus, mas é coisa que a gente não quer. A gente começa, empaca que nem a jumentinha de Balaão. Não apanha, né? Porque Jesus é misericordioso. Não apanha hoje, mas depois vai apanhar. E aí a obra de Deus é atrasada, não anda, porque nós lutamos mesmo pelos nossos objetivos. Você já viu o pastor Marcos escolhendo dia de culto para congregar? Você já viu o pastor Marcos escolhendo pregador para adorar? Eu não cultuo para o pregador. Eu não cultuo para quem está na liderança da campanha. Campanha de quem? Campanha para Deus, de Deus. Então, dependente de quem seja, que esteja na campanha pregando ou fazendo alguma coisa, eu sempre vou estar aqui e adorando. Meu Deus, porque eu não sou relógio de corda, irmãos. Eu sou automático. Balançou, está trabalhando, aleluia. Mas tem crente que, se ele não tiver na corda, presbítero Kleber, dando corda nele, alguém tem que dizer alguma coisa para ele, sente, porque não consegue perceber Deus dentro de uma congregação, não consegue sentir a presença do papai dentro de uma igreja. É o reloginho automático, é o reloginho acorda, mas aqui é automático. Eu não sei ficar sem adorar. Por quê, pastor? Porque o meu objetivo é adorar a Deus. É céu, é ganhar almas, é libertar vidas, custe o que custar. Deus abençoe. Quem compreendeu? 52 dias Neemias concluiu a obra. Mas se ele não se compadece, eles estavam até hoje lá, quem sabe, com os muros fendidos e as portas queimadas a fogo. Alguém tem que estar na brecha. Eu podia fazer, mas o pastor vai achar ruim. Quando foi que o pastor achou ruim de você fazer alguma coisa para Deus? Não podia fazer, mas o pastor, eu podia fazer, mas eu não sou missionário. Podia fazer, mas eu não sou pastor. Você é membro do corpo. E faça sem ser, porque muitos que agora não faz. Conquistei a minha unção, conquistei meu projeto, era ser consagrado, conquistei minha carta credencial, conquistei. Faça sem conquistar isso. Amém? Quem compreendeu a mensagem? Qual é o teu objetivo? A gente tem os ensaios, vem aquele gatinho pingado nos ensaios, aquela mixaria de gente nos ensaios. Qual é o nosso objetivo? Aí um dia canta, outro dia não canta, um dia quer, outro dia não quer. Meu Deus,
Irmãos, é sério, você pode estar aí quietinho, sem dar glória a Deus, talvez não esteja sentindo nada. Mas eu creio que está confrontando. Entra, sai, entra. Entra, sai, entra. Deus fala assim, mas que meninice é essa? Não para lugar nenhum. Gente, cada um fique na vocação a qual foi. É coisa linda isso, aceitar a vocação, aceitar o chamado. Se coloquem de pé. Aleluia. Sabe aquela pessoa que ele faz de tudo que colocar para ele fazer, ele faz? Tudo que pôr na mão dele anda. É José. Tinha motivo para chegar no Egito, odiar os egípcios. Mas ele vai na casa de Potifar como servo. Potifar enriquece mais do que já era rico. Vai para a prisão, prisão prospera. Pastor, por que isso? Amor.